Olá, pessoal. Hoje estamos aqui, os professores de Ciências Humanas, para apresentar o projeto, né, sobre os grandes conflitos mundiais, agora com enfoque da área das Ciências Humanas. Como a gente já disse, né, o projeto ele tem um caráter interdisciplinar, ele vai ser trabalhado nas diferentes disciplinas, as habilidades específicas de cada área, mas sempre com um tema, né, que tangencia esses conflitos mundiais, tá bom? Então, na área das ciências humanas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada professor vai abordar em determinadas turmas, né, tendo, né, sempre como foco um conflito mundial, e aí a gente vai falar também sobre como será a avaliação, tá bom? Que a gente vai querer que vocês produzam para cada professor, cada turma vai ser um pouco diferente, e vocês vão perceber que a gente vai montar, né, no Google Classroom, nossas pastas, né, como a gente já faz habitualmente, mas teremos um material de apoio para vocês, são vídeos produzidos por nós, vídeos que são importantes que a gente recomenda na internet, porque a gente tem tanta informação, mas a gente vai selecionar aquilo que é mais relevante para a gente desenvolver aqui, tá bom? Então, eu vou falar agora, né, como professora, eu vou trabalhar com os sextos e os sétimos anos, o tema desses conflitos mundiais, especificamente da Segunda Guerra Mundial, o início, vou contextualizar historicamente, né, porque vocês ainda não tiveram muito contato com esse tema. Então, contextualizar, a gente vai sempre, né, fazer o link com a história da Anne Frank, que vocês estão estudando em língua portuguesa, em língua inglesa, né, códigos de linguagens de uma forma geral, e a gente vai ver, né, como que foi essa perseguição, o antissemitismo, né, essa aversão, essa perseguição aos judeus, também a outras minorias para aquele momento, como que se desenvolveu o nazismo, né, na Alemanha, como que difundiu para o restante do mundo no contexto, né, dessa guerra, essa ideologia que infelizmente ainda, né, faz parte da nossa sociedade, né, vira e mexe a gente se depara com esse assunto nas redes sociais, mas basicamente, né, a gente vai trabalhar esse foco. E como produto final, né, como avaliação, eu vou pedir que vocês produzam videoaulas, né, então vou mostrar um exemplo depois para vocês, como eu gostaria que vocês fizessem o vídeo, pode usar, né, ferramentas tecnológicas, Prezi, PowerPoint, e para quem se deparar com muita dificuldade, né, eu acredito que não terão, mas quem preferir pode fazer também um jornal impresso, tá? Mas todas essas orientações específicas eu vou passar oportunamente para vocês, tá bom? Agora eu passo a palavra para a professora Elaine, né, que ela vai apresentar a proposta que ela vai desenvolver com o 9º ano. Bom dia, eu sou a professora de História, né, e eu vou trabalhar com os 9º anos. Então, a proposta de trabalho vai ser só para os 9º anos, o meu tema, o meu subtema, né? Porque o tema é conflitos mundiais, mas o meu subtema são outros grupos que foram perseguidos e exterminados pelo nazismo. Quem são esses grupos? Então, eu vou voltar um pouquinho só lá na Alemanha, na década de 20. Berlim era uma cidade extremamente liberal, como São Paulo. Existiam grupos, vários grupos, né? Existiam bares gays, bares comunistas, como São Paulo que é uma efervescência de gente diferente. E esses grupos incomodavam muita gente, principalmente os nazistas. E aí os nazistas decidiram, vamos exterminar essa raça também? Vamos. São só os judeus? Não, são outros grupos. Quem são esses grupos? Então, eles especificavam na roupa da pessoa, quando eles mandavam para o campo de concentração, um triângulo. E o triângulo rosa eram os gays. O triângulo vermelho eram os comunistas. O triângulo preto eram os deficientes. Não podia nascer deficiente, não podia ter uma deficiência que eles queriam exterminar também. Triângulo roxo eram grupos de religiões protestantes que não queriam aceitar as ideias de Hitler.
Então, todo mundo que era diferente, eles queriam matar e exterminar. E essa intolerância faz a gente pensar um pouquinho no hoje. Será que eu sou intolerante ao meu amigo que tem uma condição sexual diferente da minha? Será que eu sou intolerante porque a minha amiga tem uma religião diferente da minha? Porque se você é intolerante, você também pode ser nazista. Então, essa intolerância que nós estamos querendo é acabar com esse sentimento, porque as pessoas são diferentes e elas têm opiniões diferentes também. E nós queremos fazer esse trabalho. Então, o que, que vocês vão montar? Vão montar um vídeo falando sobre o Triângulo Rosa. Professor, eu quero falar sobre o Triângulo Rosa. Ok, vocês vão pesquisar lá. Os gays que foram exterminados pelos nazistas no Google. Aí vocês vão pesquisar sobre eles. Eu quero falar sobre o Triângulo Vermelho. Você vai pesquisar sobre o Triângulo Vermelho. O preto, o marrom, que eram ciganos, também, você pode pesquisar até 3 triângulos diferentes. Mas, e o trabalho é feito em grupo também, 3 pessoas, até 3 pessoas. Então, você pode falar de um triângulo ou até 3, entenderam? Eu tenho um videozinho que foi um tema muito pobre e essa aluna fez um trabalho maravilhoso, porque eu quero mostrar para vocês o trabalho final, o produto final do que eu quero de vídeo, um vídeo pequeno, tá? Essa aluna fez um trabalho sobre um tema extremamente pobre, que é diferente de vocês, que o tema é extremamente rico, que falava sobre o toque das pessoas, o toque humano. A Alessandra vai passar para vocês o produto final desse trabalho, só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou passar daqui a pouquinho, aí depois a gente coloca no final, pode ser? Tá, pode ser. Ok, é só isso que eu tinha para falar, tá bom? O Pro Leandro vai fazer a apresentação. E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu sou responsável ali pelo primeiro e pelo segundo ano. Tá? Qual que é a proposta? A proposta é fazer... Vou falar primeiro da proposta, depois eu falo do tema. Tá? A proposta é fazer um podcast ou uma videoaula. O que é o podcast? O podcast é como se fosse um programa de rádio. Tá? Então, você vai falar ali junto com um colega sobre o tema. Você vai explicar. Então, o podcast é apenas o áudio. Tá? Você pode colocar uma música, pode colocar um efeito de som, mas é apenas o áudio. A videoaula já não. A videoaula é aquilo que vocês estão acostumados a ver aí, principalmente nesse período de quarentena. Tá? Então, você pode escolher entre fazer um podcast de 10 a 15 minutos ou uma videoaula de 10 minutos. Tá? Qual que é o subtema? Né? O nosso subtema é violação dos direitos humanos. Então você vai procurar em que lugar, né, em que época foram violados alguns direitos humanos. Então, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade de expressão, né, direito a ter um julgamento justo. Então você pode pesquisar tanto no Brasil, né, histórico de violações de direitos humanos no Brasil, quanto no exterior. Nós tivemos aí recentemente conflito na Síria, que você pode explorar. Você pode explorar também guerras recentes, né, como a Guerra da Bósnia, recentemente a invasão da Crimeia, enfim. E no Brasil você tem os problemas sociais, também os conflitos nas periferias, os problemas nos presídios. Então eu disponibilizei lá no Classroom uma série de vídeos, uma série de textos que você pode se basear, e também a ideia é que você pesquise, tá? Que você amplie esse conhecimento. Beleza? É isso aí. Agora a Vandréia. Agora a Andréia. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Professora Vandréia de Geografia. Eu vou estar trabalhando com os oitavos e terceiro ensino médio. A proposta minha ficou o nosso subtema ficou sobre os impactos demográficos do Holocausto, em especial para os judeus. O que acontece com os judeus nessa época? Eles são totalmente massacrados, humilhados, não só eles, mas como a professora falou, os ciganos, os gays. Então, eles iam para esses campos de concentração. E
o meu foco é para que vocês vejam quais eram esses campos de concentração e o que aconteciam nesses campos de concentração, certo? E os judeus que conseguiram emigrar, sair daquele caos caótico, né? Daquela tortura e da morte. Para onde que esses judeus procuravam refúgio? Não só esses judeus, né? Hoje em dia também nós temos essa situação de refugiados no Brasil, de refugiados em outros lugares. E por que eles saem da sua terra natal e vão procurar refúgio em outra? Então, o meu foco é que vocês procurem, pesquisem no Google, no material que eu vou deixar para vocês, a questão de por que essas pessoas têm que sair da sua terra natal e ir para procurar outros países, outros lugares, para que eles possam conviver e viver melhor. Certo? Aí vocês vão montar uma videoaula ou um podcast, não precisa ser muito longo, no máximo 15 minutinhos aí, para eu poder analisar a pesquisa de vocês no final do nosso trabalho. Basicamente é isso. E qualquer dúvida, me procure no WhatsApp ou pelo e-mail. Pessoal, então aqui só para a gente fechar esse assunto, só um minutinho. Nossa, peraí que deu um problema, depois a gente corta isso. Então, pessoal, a gente, só para finalizar, fechar aqui o assunto, vocês viram que são temas e subtemas bastante interessantes, né? Eu sei que, mas eu não vou ter aula lá com a Pro Elaine, né? Mas fiquei curioso, né? Quero saber sobre isso. É exatamente essa ideia, que a gente produza, né, nas diferentes turmas, materiais com focos diferentes e a gente compartilhe, né, todos esses conhecimentos, esses saberes que a gente vai construir nesse momento para que todos, né, tenham acesso ao máximo de informações. Um detalhe, né, só para a gente finalizar também, é que nós trabalharemos, então, na área de ciências humanas, por tutorias, para que não fiquem vários trabalhos, do Pro Leandro, da Prova Andréia, né, porque no ensino fundamental tem História e Geografia, no ensino médio, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um produto final para a área de ciências humanas, e aí nós selecionamos os professores que vão ser tutores de determinadas turmas. Então, eu serei a tutora dos 6º e 7º anos, a Prova Andréia do 8º ano e do 3º ano, da 3ª série do ensino médio, Pro Leandro, 1ª e 2ª série, e a Pro Elaine, o 9º ano. Tá? E aí depois a gente vai compartilhar, né, tudo que for produzido numa culminância, num momento onde a gente vai possibilitar que todos tenham acesso, tá bom?